Os gregos viam os surdos como animais. Eles não podiam herdar bens de sua família, nem mesmo se casar. Bom, eu aprendia sozinha, andando na rua. E daí me mostrava o ônibus. Eu fiz o teste no outro, ouvi direito e fiz. Aí eu percebi que eu tinha perdido a audição. O grande problema são as legendas, né? Com a decisão do Congresso de Milão, por muito tempo, as escolas de surdos foram proibidas de utilizar entre os seus métodos de ensino a língua de sinais. O Brasil registra nesta segunda-feira 21.162.046 pessoas que já se recuperaram do coronavírus. De acordo com as informações que vêm do Ministério da Saúde, 187.374 pessoas fazem... A gente vai no parque, a gente vai tomar cerveja, a gente vai fazer tudo. Hoje são apenas 500 mil doses produzidas, mas sem dúvida nenhuma... Você sabe o que todas essas fontes de informação, conhecimento e cultura que você acabou de ver têm em comum? A falta de acessibilidade no Brasil para um público em específico. E não é um público pequeno, é uma comunidade com mais de 10 milhões de pessoas. Eu sou Ivan Carlos e, junto com a Luísa, iremos abordar neste documentário a história e alguns anseios desta comunidade, a comunidade surda. Para que possamos entender melhor sobre a trajetória dos surdos até chegarmos no Brasil, precisamos retomar até a Antiguidade, mais especificamente na Grécia Antiga. Os gregos viam os surdos como animais e determinavam que eles ficassem longe dos ensinamentos, fazendo assim com que eles não obtivessem conhecimento. Aristóteles ensinava que as pessoas que nasciam surdas eram seres irracionais, ou seja, que não eram capazes de pensar, porque essas pessoas não tinham uma linguagem naquela época. Essa segregação foi tornando o surdo marginalizado, juntamente com os deficientes mentais. Eles eram desprovidos de direitos à educação e muitas vezes condenados à morte. Agora, vamos para os povos romanos. Na Roma Antiga, os surdos também eram privados de certos direitos. Eles não podiam herdar bens de sua família, nem mesmo se casar. No que tange à religião, predominantemente católica, acreditava-se que os surdos não tinham salvação. Isso porque eles eram incapazes de proferir os cânticos sagrados e as escrituras. Essa crença da Igreja Católica perdurou até a Idade Média. A história só nos mostrou um rumo diferente a partir da Idade Moderna. O médico e filósofo Girolamo Cardano publicou um estudo que provava que os surdos eram sim capazes de raciocinar. Apesar disso, grande parte da Europa ainda aprovava leis que não os permitiam ter bens, se casarem ou até terem acesso à educação. Na Espanha, tivemos o monge beneditino Pedro Ponce de León. Ele dedicou sua vida à causa religiosa e também ao ensino
para crianças surdas. Ponce de León acreditava que os surdos poderiam ser educados e deixar de viver à margem da sociedade. Os alunos de Ponce de León eram filhos de aristocratas que se preocupavam com a exclusão do ponto de vista legal e social que seus filhos poderiam vir a sofrer no futuro. Ponce de León desenvolveu um alfabeto manual, e com ele era possível se comunicar soletrando, letra por letra, as palavras. Esse alfabeto era utilizado tanto por seus alunos quanto por outros monges, devido ao voto de silêncio. Este método é caracterizado como datilologia. E o foco de León era que as crianças surdas pudessem compreender a linguagem escrita. Viajando para a França, conheceremos um pouco de Charles Michel de Lespée, figura importante para a educação formal dos surdos. Charles Michel de Lespée foi um abade francês e é considerado por muitos como o pai dos surdos. O clérigo nasceu em uma família com boas condições financeiras e iniciou os estudos desde cedo, se formando aos 17 anos em teologia. De Lespée desenvolveu um método que combinava língua de sinais com datilologia, que já explicamos o que é, além de outros sinais criados. O negócio deu tão certo que permitiu pela primeira vez que os surdos pudessem ter acesso à educação de uma forma mais abrangente. Com seus próprios investimentos, ele inaugurou a primeira escola para surdos, o Instituto Nacional de Surdos Mudos de Paris, e era uma escola pública. Agora, vindo para as terras onde as palmeiras abrigam sabiás cantantes, com toda essa influência francesa, é claro que haveria um francês envolvido com a causa surda em solo brasileiro. Este francês era Hérouet. Seu nome é uma questão nebulosa, pois não se sabe se seu primeiro nome era Edward ou Ernest. Nascido em Paris em 1822 e pertencente a uma família nobre, Hérouet acabou ficando surdo devido a uma doença no final da sua infância. Ele estudou no Instituto de Surdos Mudos de Paris e, após anos de dedicação aos estudos, se formou como professor. Seu comprometimento com a causa surda foi tanto que lhe rendeu frutos. Mais tarde, por exemplo, se tornou diretor do Instituto Surdos Mudos da cidade de Bourges, na França. Em 1855, Hérouet apresenta um relatório para o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Neste documento, além de outros interesses, Hérouet demonstrava sua intenção em criar uma escola de surdos no país. A proposta foi aceita pelo governo imperial, e a escola de Hérouet, ou melhor, o Imperial Instituto de Surdos Mudos, começa a funcionar a partir de 1º de janeiro de 1856. Essa foi considerada a data de fundação do Instituto, até o ano de 1908, quando, através de um decreto de lei, foi transferida a data de fundação do Instituto para 26 de setembro de 1857, pois foi a partir desta data que o Império seria obrigado a destinar recursos financeiros anualmente ao Instituto. Antes disso, a escola era mantida através de doações, iniciativas privadas e pelo próprio Hérouet. Outro ponto da história é que o material que Hérouet trouxe da França deu origem à língua brasileira de sinais, a Libras. Hoje, esse lugar é conhecido como o Instituto Nacional de Educação de Surdos, ou INES, e fica no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E desde sua fundação é referência tanto no ensino para surdos como nos trabalhos de pesquisa científica sobre surdez na América Latina. Avançando um pouco no tempo, precisamos falar sobre um evento que causou grande impacto na caminhada científica sobre a surdez e a educação. A surdez é plural e não existe somente uma forma de comunicação. Talvez
um surdo seja oralizado e faça uso de sinais que não sejam necessariamente libras, ou utiliza-se da libras e da leitura labial, entre outras formas. Mas o que aconteceu em 1880 foi de encontro com toda a pluralidade da surdez. Um congresso de educação dos surdos, realizado em Milão naquele ano, definia que as práticas de ensino para os surdos deveriam ser centralizadas apenas na aquisição da linguagem oral. E uma das críticas a essa proposta enfatizava a grande demora para adquirir habilidades da linguagem oral, aliado ao fato de que isso depende do resíduo auditivo de cada pessoa. Com a decisão do Congresso de Milão, por muito tempo, as escolas de surdos foram proibidas de utilizar entre os seus métodos de ensino a língua de sinais. A partir de 1911, a proibição do uso de língua de sinais começa a fazer efeito no Brasil. E o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que desde seu princípio utilizava a língua de sinais, passou a adotar o oralismo puro. Somente na década de 60 que o oralismo, como único método de abordagem educacional, começou a perder sua força, devido a estudos que demonstravam a ineficácia do método no desenvolvimento cognitivo e linguístico da pessoa surda. Que termos são esses, afinal? Oralismo, resíduo auditivo. Para compreendermos essas palavras, precisamos entender o que é surdez. Seria surdez uma doença? Oi. Bom, eu nasci e 1 ano e 9 meses após o meu nascimento, eu perdi a audição bilateral. E por que isso? Eu tive febres altíssimas, acima de 40 graus. E não curava com nada, nem com remédio, nem com medicamento, nada. Água gelada, minha mãe me imergia e isso passava a febre. Após isso, a minha mãe e o meu pai ficaram preocupados como que eu ia falar. E daí eles procuraram uma escola para mim. Até encontrava escola, mas escola para surdos. E com o passar do tempo eu fui aprendendo junto com a fono, né? A falar, a fazer leitura labial. Mas não era libras não, tá? E daí eu fui crescendo. Bom, eu aprendia sozinha, andando na rua. E daí me mostrava o ônibus, olha o semáforo, olha o sinal verde, vermelho, preste atenção. E eu sabia andar sozinha. Minha mãe me ensinava, já que eu não escutava o barulho, né, da comida cozinhando. Foi uma coisa que aconteceu de repente, assim. Fui me sentindo meio assim mole, mas não dei muita importância e continuei, fui lá assistir a reunião e tal. Mas aí quando foi assim, o tempo foi passando, e quando foi à noite eu ia sentando assim, eu sentia que tinha alguma coisa estranha, parecia que estava afundando as mulheres que eu sentava assim, eu sentava na poltrona. Parecia que não chegava no fundo, assim, no assento para mim. Aí depois eu fui me dando um mal-estar, um enjoo. E também... Aí eu comecei a ficar tonta, minha cabeça foi girando. Aí isso aqui foi fácil, não, foi ruim para mim. Fiquei uns 3 dias com aquela tonteira ou mais. Até então, no momento, eu não estava percebendo que eu estava sem audição. Eu comecei a sentir até o zumbido, veio o zumbido, um apito lá no fundo, mas eu achei que era normal. E aí quando eu fui tomar banho, quando eu botei a mão no meu ouvido para lavar, eu senti uma coisa diferente do que eu sentia no outro.
estava diferente. Aí a água também, então eu sentia cair diferente. Aí eu tampei o meu ouvido esquerdo e eu senti que eu não estava ouvindo o som da água cair pelo meu ouvido direito. Aí eu fiz o teste no outro, ouvi direito e fiz. Aí eu percebi que eu tinha perdido a audição. Surdez é o nome dado à impossibilidade ou dificuldade de ouvir. A surdez pode se desencadear a partir de diversos fatores, antes, durante ou depois do nascimento. A perda auditiva pode ser classificada de 4 formas: surdez por condução, surdez neurosensorial, surdez mista, e surdez central. A surdez também pode variar de acordo com os níveis de percepção auditiva, medida em decibéis. Surdez leve, a surdez moderada, a surdez acentuada, a surdez severa, a surdez profunda e um último nível que é chamado de anacusia, ou surdez total. Estamos em 2021 e por conta da pandemia do novo coronavírus, o censo demográfico, que é realizado de 10 em 10 anos pelo IBGE, teve que ser adiado. Essa pesquisa é importante para quantificar a comunidade surda, localizar onde estas pessoas estão e criar políticas públicas para minimizar as dificuldades sofridas por elas. Depois eu fui no otorrino, ele fez o teste, fizemos várias audiometrias, vários exames, constaram que eu tinha perdido, naquele tempo, naquele dia, eu tinha perdido 70% da minha audição. E aí foi acontecendo, quer dizer, ele disse que podia voltar, mas não voltou até hoje. Então eles optaram por eu fazer uma prótese, que na verdade estou com ela, entendeu? Para ver se diminuía mais o zumbido, né? Mas a audição não voltou, então é difícil, assim. Quer dizer, eu do meu ouvido esquerdo, eu ouço normal, 100%. Mas se eu tampar ele, eu não consigo ouvir. Não é um aparelho barato, é uma coisa cara, é um aparelho bem caro, custa em torno de uns 7 mil ou mais. Isso porque é só um, que se fizer o par, dá uns 14 por aí. Então é até você se planejar para ver como que você vai conseguir pagar essa ordem toda. Complicado, porque assim, a gente não tem muita ajuda do governo para essa parte. Mesmo se você for no hospital público, você vai ficar mofando lá até conseguir eles te encaminhar para você conseguir um tratamento desse. É difícil. Eu aprendi Libras na escola, no espaço escolar. Já adolescente, na 5ª série, se não me engano. Eu aprendi Libras, fui evoluindo. Após isso, eu já com leitura labial, porque eu já não tinha mais nenhum resíduo auditivo, né? Eu ia ao banco, por exemplo, e ela falava, eu venho pagar o boleto. Daí eu soletrava, né? Ó, tem que pagar lá, então tá. Então me coordenava pela leitura labial. No mercado, por exemplo, a moça perguntava pra mim, eu não usava máscara, né, graças a Deus. E daí eu falava que eu não ouvia e dizia que eu queria pagar, eu queria comprar, dizia se era crédito, se era dinheiro, se era cartão, né?
Entendeu? Era assim que acontecia. Mas todo mundo não sabe Libras, né? Por isso, eu queria que no hospital, nos bancos, as pessoas aprendessem língua de sinais, tá bom? Nossa, no trabalho, no home office, por exemplo, como é que eu vou saber? Já que eu estou em casa, como é que eu vou ter contato com a equipe? Eu sou a única surda. Como eu vou me comunicar? No chat, né? Daí pergunta, escreve em português. Eu sei que a escrita do português não é fluente, tem que ter paciência comigo, né? Esse aprendizado é a longo tempo. Daí me pergunta se eu preciso de alguma coisa, preciso de alguma ajuda. Eu falo que sim, se é alguma atividade, eu mando por e-mail. E é normal essa comunicação. Às vezes me chamam e eu fico assim, oi. Às vezes fala, eu não consigo assim, tem que de falar com você, de falar comigo. E às vezes eu não entendo, escuto, mas não entendo. Que a pessoa está falando, oi, não entendi. Não, quando você tira o aparelho... Fica um zumbido constante. Um zumbido constante, exatamente. Isso é um zumbido constante. Às vezes, aí quando você está num ambiente que está meio agitado, muito som, você não presta atenção, você está prestando atenção do que está à sua volta. Mas quando você está num lugar silencioso, quando eu vou dormir, aí eu tiro o aparelho, eu sinto aquele zumbido, sabe? Fica aquele barulho chato. Como se tivesse uma caixa d'água dentro, você ouve fazendo aquele barulho de uma caixa d'água. Como mencionado no início, em 2010, ano do último censo, a comunidade surda já era formada por mais de 10 milhões de pessoas. É uma quantidade enorme da população que vem sofrendo com a falta de acessibilidade à informação. Uma pesquisa realizada neste ano pela Big Data Corp, em parceria com o movimento Web para Todos, analisou 16 milhões de sites ativos no Brasil e constatou que destes 16 milhões, apenas 1% desses sites pode ser considerado completamente acessível. Em entrevista ao portal TI Inside, o CEO da Big Data Corp, Toran Rodrigues, disse: as empresas se preocupam tanto com a experiência de clientes em seus sites e blogs, mas esquecem de se preocupar com a acessibilidade de pessoas com algum tipo de deficiência e que acabam por ter uma péssima experiência. Um outro ponto sobre acessibilidade para a comunidade surda são as legendas presentes em diferentes tipos de mídia. A pedagoga Solange Rocha, referência acadêmica sobre surdez, deu sua opinião sobre o assunto no programa Café com Pimenta, da TV Ines. O surdo, como qualquer outra pessoa, gosta de ver televisão. E aí tem programas, novelas com uma legenda muito deficitária, às vezes frases erradas. Ou então você tem uma janela de intérprete mínima, reduzida. Lá vou responder sobre TV. O grande problema são as legendas, né? Não está escrito em português correto. A minha mãe, por exemplo, ela ouve e lê a legenda e ela vê que está ao contrário, está faltando palavras. Então, eu já desisti. De fato, eu não confio na TV. Não quero nem saber. E como eu aprendo, né, sobre as notícias? Gente, simplesmente acompanhando pela internet essas notícias, tá? Além disso, a TV, por exemplo, a leitura labial na TV, se a pessoa é idosa, se ela tem lábio fino, por exemplo, isso dificulta muito. Se tiver bigode também que cubra as expressões labiais, fica muito difícil. E eu consigo entender, por exemplo, situações em que quando a pessoa faz uma leitura labial de forma correta, entendeu? Por exemplo, como você tá? Como você tá? Uma leitura labial mais gesticulada, isso sim facilita. Na rede social, por exemplo, no Instagram, Facebook, WhatsApp, que nós utilizamos, eu acompanho esse problema da leitura labial. Quando tem live, é muito difícil. Quando tem Libras, tudo bem. Às vezes, no Instagram,
o ouvinte consegue saber que é surdo e aí ele insere legenda. Aí eu acompanho de forma positiva. Você sabia que existem diferentes tipos de legendas, com propósitos diferentes? Ou até que se um surdo for ao cinema, ele não poderá assistir a um filme brasileiro. Isso porque, na maioria das vezes, eles não têm opção legendada, apenas filmes estrangeiros. Você já notou, ao abrir o painel de legendas, quando você está assistindo a algum filme, que somente uma opção de legendas vem acompanhada de uma sigla chamada CC? Já notou também que essa sigla aparece somente para o idioma original? Essa sigla não tem nada a ver com o mau cheiro do sovaco. Ela na verdade vem do inglês e significa Closed Captions. Ela é a legenda mais adequada para surdos, pois é possível distinguir quem está falando, seja por marcação de nome, seja por posicionamento de legenda, além de descrever áudios e outras fontes sonoras. As legendas não CC presumem que a audiência seja ouvinte, então apenas os diálogos e talvez textos de língua estrangeira sejam legendados. Esse tipo de legenda pode acabar dificultando a compreensão para quem é surdo. Agora falando sobre filme, que é uma outra paixão, séries também, por exemplo, porque eu amo filme, eu amo assistir filme, tá? Porque a legenda tá correta. Então eu sempre vejo, eu sou viciada. Meu grande vício é assistir filme. A legenda tá perfeita. Não tem libras, tudo bem. Tá, beleza. Mas eu aprendi português. Eu já tentei, né? Mas o grande problema é que seria maravilhoso a inserção de uma janela de libras. Não, não é janela de libras. É uma janela de intérprete de libras, né? Seria muito bom. Porque para mim, por exemplo, se eu tiver dificuldade com a legenda, vai ter um intérprete. Por isso, é tão importante que o mercado saiba que, ao não tornar seu conteúdo acessível nas mídias, sua marca, seu comercial, seu filme deixará de se comunicar com mais de 10 milhões de pessoas. Isso corresponde a 5% de toda a população brasileira. Esses 10 milhões não podem ser esquecidos.